Olá pessoal, nesse vídeo então eu vou passar com vocês os 3 pontos principais do olhar por planejamento dos professores, tá? Pensando na lógica que nem da rubrica de avaliações que nós usamos com os alunos, quanto mais o nosso olhar estiver direcionado, isso também facilita o nosso trabalho nesse acompanhamento dos planejamentos dos professores. Porque o que de fato nós temos que olhar? Né, para não nos demandar mais tempo do que o necessário e para auxiliar os professores nessa organização da aula deles, dentro da compreensão da articulação das atividades síncronas e assíncronas e do tempo de execução médio dos alunos para o cômputo geral da carga horária do aluno e das atividades que vão ser enviadas. Portanto, os 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês que são fundamentais para a gente garantir o engajamento e o acompanhamento das aprendizagens são: comunicação assíncrona é o primeiro ponto. Segundo ponto é o tempo de execução que os alunos vão levar para fazer. Então, se eu recebo, por exemplo, na área, 9 planejamentos, num dia não vão ser 9, né? 5 planejamentos para um dia, e cada uma das atividades que estão sendo enviadas são atividades que levam de 3 a 4 horas, essas atividades elas têm que estar distribuídas num tempo de devolutiva que seja condizente com a carga horária dos alunos. Senão nós vamos extrapolar e nós vamos sobrecarregar as famílias. E o terceiro ponto é a questão da devolutiva. E aí nós vamos cair numa questão de controle, tá? Que é muito forte no funcionamento da escola, presencial, física, e que não é possível agora nessa modalidade que nós estamos trabalhando. E que tem gerado mais problemas do que soluções. Como, por exemplo, a solicitação de que todas as atividades realizadas no caderno sejam enviadas fotos para os professores da atividade que foi realizada. Isso é uma tentativa de ter controle sobre aquilo que os alunos estão fazendo, mas são atividades que não nos mostram se de fato eles estão aprendendo ou se eles não estão aprendendo. Quando eu peço, por exemplo, uma página do livro didático que sejam respondidas as questões, em primeiro lugar, os alunos maiores e que já têm uma certa autonomia, eles provavelmente vão copiar as respostas de algum lugar. Se não dos colegas, eles vão encontrar as respostas na internet e eles vão copiar. Nós recebermos fotos dessa produção dos alunos, dessa resolução de atividades dos alunos, não nos dá visibilidade sobre como o processo de aprendizagem está acontecendo. Apenas nos diz se o aluno fez ou se o aluno não fez. Então, de novo, os 3 pontos do planejamento que precisam ser muito bem vistos para orientar os professores. Primeiro, comunicação assíncrona. A atividade que foi elaborada, ela começa no resolva as questões abaixo? Ou ela tem uma comunicação que prevê a interação com a criança e com a família? Oi, como você está? Como estão vocês? O que tem feito? Enfim, qualquer pergunta que estabeleça o diálogo inicial e essa interação que abre caminho para um diálogo e para a comunicação, não só faça as tarefas. Dentro dessa comunicação assíncrona, é importante a gente lembrar que quanto mais padronizadas estiverem as atividades em termos de nomenclatura, se elas estiverem numeradas, se elas tiverem essa comunicação, essa interação, mesmo que por escrita, seguida de um passo a passo do que era para ter sido feito, o que é para ser feito agora e o passo a passo de como é para ser feito, mais chances de retorno e de engajamento nós temos. Então, olhar se há comunicação assíncrona, se ela está acontecendo na atividade antes da execução da atividade em si, se consta nessa comunicação assíncrona a retomada da atividade anterior e mais o passo a passo daquilo que é esperado que o aluno faça. Para os pequenos, esse passo a passo e essa comunicação assíncrona tem que prever a comunicação com os adultos que estão acompanhando. Então, se a gente pensar nas classes de alfabetização, dos alunos dos anos iniciais de um modo geral, que eles não vão receber a atividade e sozinhos vão fazer,
o que tiver ali, essa comunicação tem que estar direcionada aos adultos que estão acompanhando essa criança também, com o passo a passo do que é para ser feito, do que era para ter sido feito antes e qual é a sequência da execução dali para frente. O segundo ponto é a gente avaliar a complexidade daquela atividade que está sendo proposta e se realmente o tempo que ela necessita de execução por parte do aluno está dentro do período em que está solicitada a devolutiva. Se é uma atividade para ser realizada no dia, ela não pode ser de alta complexidade, ela não pode demandar 1 hora de execução do aluno. E aí a gente tem que ter cuidado com isso. A gente precisa não enviar a atividade que está mais complexa e demanda mais tempo? Não, a gente pode enviar, mas nós vamos ter que pensar em qual é o prazo que vai ser dado para esse aluno de devolutiva dessa atividade, certo? E o terceiro ponto é o que está sendo pedido de retorno do aluno sobre aquilo que foi feito. E aí aqui entra uma questão muito importante, tá? O ideal é, se eu peço uma devolutiva do meu aluno, eu tenho que dar feedback para essa família. Eu tenho que dar um retorno. Se eu vi, se eu não vi, o que eu achei, eu tenho que fazer uma pergunta intervenção e tal. Só que isso tem sobrecarregado os professores. Fica impossível, porque nessa modalidade os retornos eles são individualizados, existe um nível de personalização muito grande e é uma demanda de tempo muito grande ter que responder a cada um dos alunos ou a cada uma das famílias. Então, se tudo que for pedido todos os dias tiver que ter um retorno, tem que ter um retorno também por parte do professor. E isso fica inviável nessa modalidade que nós estamos trabalhando e no tempo que nós temos disponível para isso. O que acontece? A gente faz um exercício lá no livro didático. Se nós estamos em sala de aula com eles, nós vamos passar pelas classes, nós vamos fazer uma correção coletiva. A gente consegue dar esse feedback porque nós estamos presencialmente, fisicamente com eles e conseguimos ir acompanhando. Sem estar junto com eles, não é olhar se ele fez no caderno ou olhar se ele fez no livro que vai me dar o processo de aprendizagem do aluno. Aquilo ali só vai me dizer que ele fez ou que ele não fez. Então, a minha sugestão, a minha orientação tem sido que não se peça retorno de tudo isso, contanto que o planejamento preveja uma sequência didática que tem ler um determinado texto, responder as questões, fazer determinados exercícios e que em 1 semana ou em 15 dias eu vou pedir uma entrega dos meus alunos que prevê que aquele aluno que realizou todas essas outras atividades enviadas anteriormente, que esse conjunto de atividades que foram proporcionadas iam conduzir o processo de aprendizagem e fazer que ele consolidasse as aprendizagens. Então, a entrega é daquilo que nos mostra se houve ou não houve a aprendizagem, e não de tudo que ele executa, por exemplo, ao longo de 1 semana ou ao longo de 15 dias. Para isso, o planejamento ele tem que ser pensado nessa sequência didática em que vão ter exercícios, vão ter atividades que eu não vou precisar ver, que o aluno faz, porque isso vai ajudá-lo no processo de desenvolvimento das habilidades, mas eu não vou dar feedback sobre cada uma dessas coisas. O feedback, o retorno e o que vai me dar o olhar sobre o processo de aprendizagem é essa entrega maior dessa atividade que eu vou solicitar ao final de um período um pouco mais longo, que não é diariamente. E isso vai gerar a oportunidade de fazer feedbacks mais complexos, mais assertivos, com intervenções de fato pedagógicas, com mediação e o olhar, que é aquilo que nós mais precisamos nesse momento, e nós precisamos ajudar os professores a fazer isso, que é o olhar para de fato quem está se desenvolvendo, quem está desenvolvendo as habilidades mínimas previstas e quem está só talvez executando as tarefas ou não acompanhando o processo, ou acompanhando o processo não está se desenvolvendo, não está conseguindo avançar na aprendizagem. Porque nada impede que tenhamos estratégias específicas para esses alunos ou para esse grupo de alunos que, acompanhando as atividades, que acompanhando as propostas, que acompanhando as aulas que estão sendo enviadas, não estejam aprendendo. Porque podem ser pensadas estratégias específicas para esse grupo,
certo? Então, os 3 pontos importantes para trabalhar com os professores e olhar para o planejamento: comunicação assíncrona, nomenclatura das atividades enviadas, padronizada, ordenadas, passo a passo para a execução das tarefas, retomada da tarefa anterior, mostrando a sequência, comunicação com as famílias, com os adultos que estão acompanhando os nossos alunos menores, né? Tempo de execução para as tarefas, para ficar dentro da carga horária do aluno, sem sobrecarregar, sem criar caos dentro das casas, para dar conta de tudo. E devolutiva estratégica daquilo que de fato vai me mostrar se o aluno está aprendendo ou não. Não devolutiva de tudo que é enviado para o aluno fazer. Certo? Vamos para o próximo vídeo.